Ni hao, pessoas que sabem falar o nome do Kim Kataguiri. Tudo bem com vocês? A Mamãe Falei disse que quem não sabe falar o nome dele é burro. E deixa aí nos comentários aí o que vocês acham do Mamãe Falei. Vamos aí pro Kim Kataguiri fazendo uma análise da geopolítica mundial. É de fato uma afirmação muito assustadora. Ele coloca que seria o enfrentamento que a OTAN está se preparando para o enfrentamento contra a Rússia e contra grupos terroristas. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é reflexo do aumento das tensões no Oriente Médio. Os Estados Unidos já foram abertamente atacados, né? Americanos já morreram, navios americanos já foram atacados. Os Estados Unidos têm dado demonstrações de que vai, mais uma vez, reforçar a sua presença no Oriente Médio. Vamos falar. Já começa bem, né? Então, os Houthis lá do Iêmen atacaram o navio dos Estados Unidos, navio europeu, etc. Porque eles estão atacando o Iêmen há bastante tempo. Mais de 400 mil pessoas já morreram no Iêmen. Não é como se os Estados Unidos fossem de boinha, estivessem passeando lá e foram atingidos do nada. É como quem falou, eles vão reforçar a presença deles no Oriente Médio. O que eles estão fazendo no Oriente Médio? Não deveria estar lá, né? Falar sobre tudo isso, sobre as repercussões dessa afirmação do chefe militar da OTAN. Logo depois que você clicar no sininho para receber as notificações, que você se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer o trabalho desse canal. Então, gente, ouçam o Kim, pelo menos nessa parte do vídeo. Se inscreve aí, deixa um like, deixa um comentário. Ele vai falar de China daqui a pouco, tá? É por isso que eu comecei a ver esse vídeo. Bem claro, lembrar que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir com essa guerra, a gente impedir que o PSOL invada a cidade de São Paulo, que traga para São Paulo a pior administração do país. Ele é candidato, né? Ele fugiu do Jones Manuel, mano. Nossa, cagão. Que é da cidade de Belém, única cidade administrada pelo PSOL, que eu vá até o seu bairro com o projeto Muda São Paulo. É só você se cadastrar no link que vai estar aí na descrição. Pois muito bem, né? Depois de todas as tensões, de toda essa guerra, né? E a OTAN já reafirmou que a Ucrânia pode contar com o apoio militar da OTAN para continuar lutando, para continuar resistindo contra essa invasão de soberania, contra essa violação de direitos humanos, contra esse ataque imperialista da Rússia em cima do território ucraniano. Mas para além disso, né, a fala do chefe militar da OTAN é reflexo de um cenário que a gente vive em todo o globo. A própria Coreia do Norte, né, as tensões na Coreia do Norte, as tensões na Ásia, as tensões envolvendo Taiwan, envolvendo o Japão, envolvendo China, né? Existe uma grande preocupação. Vocês sabem que eu tenho muito contato com parlamentares e com ministros japoneses, porque eu sou um dos responsáveis por manter e estabelecer um diálogo nas nossas relações diplomáticas e comerciais. Não tinha diálogo antes do Kim? Ele que fez, como ele falou, né, por fazer e tal, ele que fez isso? Não existia diálogo com políticos japoneses antes do Kim? Entre o Brasil e o Japão, não existia? O único deputado Nikkei, né, descendente de japoneses do estado de São Paulo. E tá aí, ó, pra quem achava que ele era descendente de vietnamita, não, ele é descendente de japonês. Os únicos 3 deputados Nikkeis de todo o parlamento, de todos os 513 deputados. Então, são comuns meus contatos. Eu até mostro aí, registro para vocês, com autoridades, governadores, deputados, ministros tá bom, a gente já entendeu. Do Japão. E essa é uma preocupação que eu trouxe para vocês desde a minha primeira missão oficial ao Japão em 2019, em que já lá nós tivemos uma reunião, salvo engano, foi no próprio Ministério da Defesa, em que eles demonstraram a preocupação deles em relação à escalada da tensão em Taiwan. Taiwan é considerada aí a última fronteira de defesa do Japão contra a China, né? O Japão, eu não tinha ideia disso antes. Peraí. Taiwan é a última defesa, é a última fronteira de defesa do Japão contra a China. Vamos continuar assistindo para ver se isso faz algum sentido. Presente de conversar com autoridades japonesas, mas o Japão tem uma preocupação gigantesca de ser invadido pela China. Né? Para mim, isso era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, a China invadir o Japão. Mas é uma preocupação muito forte dos japoneses. Vários exercícios militares de 2019 até hoje, a China aumentou muito a pressão militar em cima de Taiwan, em cima do Japão. Todos os governantes e os ministros japoneses de relações diplomáticas, da defesa, o primeiro-ministro, têm tido postura bastante firme, bastante pró-Taiwan e bastante anti-China nesse cenário de tensão que eles vivem, justamente porque a China intensificou os exercícios militares, não apenas violando o espaço aéreo de Taiwan, que já tinha... Vamos por partes aí, né? Que ele falou bastante coisa interessante.
Por que o Japão é anti-China e pró-Taiwan? Em 1898, o Japão toma Taiwan da China. Taiwan sempre fez parte da China. Aí o Japão vem aqui, invade uns pedaços e tal, e toma Taiwan. E aí depois do fim da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, os europeus colonizadores safados, eles dão a província de Qingdao, a cidade de Qingdao para o Japão, que era uma colônia alemã. Eles decidem que aquilo ali deveria ser do Japão. Europeus, lá na Europa, decidem que um pedaço de terra chinês, colonizado por alemães, deveria passar ao Japão. E aí, em 1931, o Japão invade a China. E nesse processo, até o fim da Segunda Guerra Mundial, mais de 20 milhões de chineses morrem. Tem um massacre de Nanquim, tem, assim, N crimes de guerra. O que os japoneses fizeram na unidade 731, que era uma unidade de testes científicos em humanos, lá na Manchúria, é muito pior do que o que os nazistas fizeram. O que os nazistas fizeram ganhou uma proporção muito maior, porque justamente foi feito em europeu branco, contra europeu, né? Mas, assim, o que os japoneses fizeram foi muito pior. O avô do Shinzo Abe era um criminoso de guerra AAA, que, assim, era o nível mais alto de criminoso de guerra, que os Estados Unidos salvaram e colocaram no poder no Japão. Então, os Estados Unidos salvaram muitos japoneses fascistas, muito criminosos de guerra. Por quê? Porque eles queriam uma presença na Ásia. O Japão hoje é uma colônia dos Estados Unidos, de certa forma. Tem 50 mil soldados dos Estados Unidos lá. Esse movimento de reforçar o militarismo no Japão não é só porque a China está crescendo, mas é porque os Estados Unidos estão forçando o Japão a comprar mais armas, porque esse sentimento de nós somos um império, nós só passamos uma vergonha muito grande no Japão nunca passou, justamente porque os caras que perderam a guerra continuaram no poder. O Japão é governado pelo mesmo partido, basicamente, né, desde 1945. A Constituição deles foi reescrita pelos Estados Unidos. Então, não tem necessariamente a ver com a China querer invadir o Japão, porque aqui na China não se fala disso. Sabe? Ninguém nunca falou disso. Tem mais a ver com o Japão achar que eles são melhores do que todo mundo, um fascismo japonês. Deles tratarem chineses como pior do que cachorro. Teve eu não lembro agora se foi o avô do Shinzo Abe, mas teve um grande político da época, né, um cara que era, não grande no sentido de grandiosidade, mas porque o cara tinha um cargo alto, que falou que a água do Yangtze era poluída por causa dos chineses. Então, assim, esse é o nível do pensamento japonês. E até hoje isso existe na sociedade japonesa. Tanto que eles são contra a imigração. Porque eles acreditam que deixar imigrantes morar lá vai manchar a pureza do país. Então eles preferem ver o país indo para o buraco, né, porque há 8 anos, né, que a população só cai. Eles preferem isso do que deixar imigrantes morarem lá. Porque vai acabar com a pureza deles. Se tornado uma coisa comum, mas violando, inclusive... Peraí. Aí, desculpa. Violando o espaço aéreo de Taiwan. Então, Taiwan tem ali a zona de exclusão aérea. Eu acho que é assim que chama. Não, eu acho que não é zona de exclusão aérea. Enfim, o espaço aéreo de Taiwan. Metade desse espaço aéreo fica dentro do território chinês. Por quê? Porque Taiwan está a 110, 120 quilômetros de Fujian, que é a província mais próxima. Então, esse espaço aéreo que Taiwan diz que é deles, metade está dentro da China continental. Então, muitas vezes, quando eles falam, nossa, a China está violando o espaço aéreo de Taiwan, a China está simplesmente voando dentro do espaço dentro do continente chinês, ou então nessa parte aí de 100 e poucos quilômetros que também fazem parte do espaço aéreo da China. O território marítimo do Japão, né? Em várias manobras militares cada vez mais ousadas, assim como a Coreia do Norte tem lançado mísseis em território japonês. Vários alertas já foram dados, eu inclusive mostro para vocês, faço questão de mostrar sempre que há um aumento, sempre que há uma escalada nessas tensões. Por quê? Diferente da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, a Ucrânia ainda não era e não é ainda membro da OTAN, apesar de ter, né, o apoio da OTAN, não é um
país membro da OTAN e, portanto, não gera obrigação de que os outros países membros da OTAN, principalmente os Estados Unidos, defendessem diretamente aquele país, ou seja, entrassem na guerra de cabeça. É uma situação completamente diferente com o Japão. Dado o acordo que foi feito, o acordo de rendição que foi feito na Segunda Guerra Mundial, até hoje resta claro que os Estados Unidos têm obrigação de ingressar numa guerra, de ingressar na defesa do Japão, caso haja alguma invasão contra o território japonês. Então vocês veem, hein? Os Estados Unidos ficou do lado do Japão fascista. E assim, na Coreia existe um sentimento muito forte contra os japoneses, porque o Japão invadiu a Coreia, e aí eu falo a Península Coreana de modo geral, e escravizou a população lá. Literalmente escravizou. O exército japonês, na Segunda Guerra Mundial, tinha um negócio chamado campos de conforto. Os soldados iam para a batalha, né? E após certo tempo eles eram retirados para poder descansar, depois de um tempo voltava para a batalha, etc. E muitos iam para esses campos de conforto. Esse campo de conforto era assim, eram uns campos onde tinha lá, sei lá, sinuca, tinha lá sauna, sei lá, tinha um monte de coisa assim. E tinham prostitutas. No começo, essas prostitutas, elas eram pagas pelo exército japonês. Mas à medida que eles foram tomando a Ásia inteira e parte da Oceania, não tinha mulher japonesa o suficiente para atender todo mundo. Eles começaram a sequestrar mulheres coreanas, chinesas, filipinas, holandesas brancas que eram colonizadoras na Indonésia. E aí criaram esses campos de conforto onde as mulheres eram estupradas o dia inteiro. E até hoje, no Japão, tem gente que fala que as mulheres foram para lá porque elas quiseram. Esse é o Japão. O que acontece é que existiu todo um sentimento de propaganda, um movimento de propaganda gigantesco, inclusive por parte dos Estados Unidos, para a gente ver o japonês como essa cultura fofinha, anime, etc. E os caras são uns fascistas. O próprio Japão tem uma discussão já praticamente pacificada sobre dobrar o percentual do PIB isso que eu tava falando. Eles investem em defesa. E há uma discussão... E quem que vai vender essas armas pro Japão? Que ainda gera polêmica, mas até onde eu acompanho, a maior parte da população japonesa apoia, que seria a primeira mudança na Constituição do Japão desde a Segunda Guerra, que é acabar com essa limitação que ainda existe hoje de que o Japão não pode ter forças armadas. Quem que colocou essa limitação no Japão? E por que eles colocaram essa limitação no Japão? Explica para nós. Possui forças de autodefesa, que são forças militares, mas não são forças armadas, possuem limitações de armamento, por que será, limitações, né? de contingente, por aí vai. É a mesma coisa que rolou com a Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, e aí, em dado momento, o Hitler falou, caguei. Limitações essas que foram relativizadas quando o Japão estava em plena ascensão econômica, não estava gastando com defesa por proibição, né? À época, principalmente por parte dos Estados Unidos. Proibição, por quê? Por quê, Kim? Explica para nós. Os países vencedores da Segunda Guerra de maneira geral, e os Estados Unidos, numa tentativa de fazer o Japão desacelerar um pouco os investimentos na parte comercial, de tecnologia, numa tentativa não, eles fizeram, né? e reforçar os investimentos na área militar, afrouxou um pouco as restrições que o Japão tinha em investimento em forças armadas. Nos anos 80, ali 90... Ô, vizinho! Meu vizinho deve ser japonês. Nos anos 80 e 90, quando a economia japonesa estava voando, os Estados Unidos fizeram uma porrada de coisa para acabar com a economia japonesa e chegar no jeito que está hoje, né? Só que agora tem uma discussão completamente diferente para que haja essa mudança na Constituição e para que o Japão possa se armar. Paralelamente a isso, há o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que não dá sinais de que vai acabar. Pelo contrário, dá sinais de que a Rússia vai cada vez mais agressivamente continuar na sua tentativa de derrotar com todas as suas forças a Ucrânia. E a OTAN... Se a Rússia quisesse derrotar a Ucrânia e tomar a Ucrânia inteira, eles já teriam feito, né? Isso é muito, muito claro. E já vazou, sei lá, quantas... de tudo quanto é lado de que a Rússia, no ano 2022, acho, agora não me lembro mais, né? Já faz uns 2 anos essa guerra, tentou um acordo de paz, os Estados Unidos e a Inglaterra falaram que não. Por quê? Porque tem muita gente ganhando dinheiro com a guerra da Ucrânia. Porque os Estados Unidos, eles não estão nem aí para japonês, para ucraniano, para taiwanês. O negócio deles é ganhar dinheiro e enfraquecer os outros. Os Estados Unidos não têm interesse em ganhar guerra. Não tem nada a ver com ganhar guerra. Não tem nada a ver com isso. É só ganhar dinheiro. É só para o complexo industrial dos Estados Unidos
fazer mais dinheiro, à custa de um monte de gente morrendo pelo mundo todo. Analisando por outro lado, que vai manter o apoio à Ucrânia, justamente por entender que caso a Rússia tenha sucesso nessa guerra, saia vitoriosa dessa guerra, ela vai ter mais confiança para invadir, para iniciar agressões contra outros países. Parece os Estados Unidos, né? Sim, me lembra muito os colonizadores europeus safados dos Estados Unidos. Na Europa, especialmente no leste europeu. E, claro, a gente não pode esquecer do conflito hoje que mais chama a atenção, que é justamente o conflito entre Israel e o Hamas e também contra o Hezbollah e outros. Na verdade, de acordo com o Tribunal Penal Internacional, um genocídio sendo cometido por Israel contra o povo palestino, né? Não é uma guerra contra o Hamas. Outras organizações terroristas que têm aproveitado a invasão, o atentado terrorista do Hamas contra Israel para pressionar militarmente Israel, para tentar fazer com que Israel não tenha maneiras de se defender pela quantidade de frontes de batalha que estaria enfrentando na sua fronteira sul, na sua fronteira norte, né, na fronteira com Gaza, na fronteira com a Síria, com o Líbano e por aí vai. Então, funciona assim, né? Israel, o povo, né, que foi lá, invadiu a terra dos palestinos, pratica um genocídio contra o povo, atacou o Líbano, a Síria e sei lá mais quem ali dos vizinhos, mas os outros que se defendem são os terroristas. Porque é sempre assim, essa definição do que é ditadura terrorista depende dos Estados Unidos. E literalmente isso acontece com a China. Até 2018, 2019, o movimento separatista do Turquestão do Leste era considerado um movimento terrorista internacionalmente. E aí, quando começa toda essa narrativa de uigures e genocídio uigur, os Estados Unidos falam, não, eles não são mais terroristas. Por quê? A partir do momento que eles não são terroristas, eles podem receber financiamento, podem receber apoio, pode ter um congresso uigur sediado nos Estados Unidos, e ter todo o suporte que eles precisam para um movimento separatista dentro da China. Então, essa definição do que é ditadura e terrorista passa muito pelos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos nunca são os terroristas, né? Que bombardearam o Laos, que é o país mais bombardeado da história da humanidade, mas eles não são terroristas. Bombardearam também o Camboja, que é o terceiro, acho, país mais bombardeado da história, mas os Estados Unidos não são terroristas. Então, sabe, esse é o nível do ridículo. Vai no Camboja e no Laos e pergunta quem que é terrorista. O envolvimento direto dos Estados Unidos nesse conflito agora que ocorre no Oriente Médio. A gente sabe que o Irã está cada vez mais presente nesse conflito. Porque o Irã é no Oriente Médio abençoado. Os Estados Unidos não. O patrocinador do Hezbollah tem intenções. Quem que é o maior patrocinador muito claras, de Israel? Muito abertas. Eu vou pedir até para o editor colocar na tela. Teve uma entrevista recente que o representante da ONU concedeu para a Folha de São Paulo, falando que o Irã passou dos limites no enriquecimento de urânio há muito tempo. Né? Porque assim, o vizinho só pode ser estadunidense, né? Japonês ou estadunidense. Então, porque esse acordo de não proliferação nuclear é isso que dá a tentar gravar vídeo sábado de manhã. Tá chovendo, tá 9 graus lá fora, eu não vou pra rua. Então, que esse acordo de não proliferação nuclear ele é meio ridículo, né? Porque assim, olha, Irã, os Estados Unidos falam, né, Irã, vocês não podem fazer mais bomba nuclear, mas eu vou manter as minhas 5.000 aqui. Sabe? E assim, quem são os Estados Unidos para dizer o que o Irã pode ou não pode fazer, né? Sendo que os Estados Unidos dão o primeiro golpe de Estado deles, oficial da CIA, lá no 1956, se eu não me engano, no próprio Irã. Então é muito ridículo que os colonizadores continuam dizendo, olha, o Irã cruzou todas as linhas vermelhas rumo à bomba atômica. Quando os Estados Unidos estacionou um submarino nuclear aqui na Península Coreana. Então esse é o nível da parada. Quem que está cruzando as linhas vermelhas o tempo todo? E aí se acontece alguma coisa com essa merda desse submarino, eles vão dizer, estão vendo, estão provocando a gente. Porque é isso que eles fazem com a China, por exemplo. Eles sobrevoam o território chinês, e aí se eles são interceptados pela aviação militar chinesa, eles falam, tá vendo, os chineses, né, estão provocando a gente. Pô, mano, vai pra casa, cara, não deveria estar aqui.
limites que foram estabelecidos lá atrás já foram descumpridos, já ultrapassou 9, 10 vezes aquilo que havia sido prometido e está cada vez mais próximo de ter uma bomba atômica. Tá certo, e o Irã não mede as suas palavras ao dizer que quer utilizar a bomba atômica para destruir o Estado de Israel. Tá certo, quer utilizar a sua bomba atômica para exterminar o povo judeu. Tem uma Não. São duas coisas completamente diferentes, Kim. Povo judeu e Israel, né? Nem todos os judeus são sionistas, né? Vamos separar as paradas aí, Kim. Nem todo japonês é fascista, Kim. São abertamente antissemita, né? Não. E também Israel ensina. Não, porque você é burro, né? Porque isso não é ser antissemita, isso é antisionista. Um parceiro-chave dos Estados Unidos. Imagina esse cara debatendo com o Jones Manuel. Imagina. O Jones ia trazer 73 referências explicando para ele o que é semita. O Irã, por outro lado, sendo o parceiro-chave da Rússia, envolve aí um conflito de escalas globais. Bom, isso sem dúvida nenhuma afeta o Brasil, afeta a economia brasileira, me deixa triste. Não... Me deixa triste. Ai, cara, me deixa triste. O que me deixa triste é o cara metendo essa furadeira com martelete no sábado de manhã. Isso me deixa triste. Ih, acabou a pilha do negócio aqui? Eu nem vi que tinha acabado a luz ali, rapaz. Não só a economia, mas a geopolítica de maneira geral. Me deixa triste que hoje eu tenho receio, tenho medo muito grande de fato do mundo entrar em guerra e o Brasil estar do lado errado da história. E o Brasil, sob a presidência do Lula, se alinhar às ditaduras, se alinhar aos regimes sanguinários, se alinhar aos regimes autoritários. Então, regime sanguinário e autoritário são os Estados Unidos, né, Kim? Pô, tá de sacanagem, né, mano? Por conta de todas as guerras que os Estados Unidos começaram ou se meteram, 35 milhões de pessoas tiveram que sair de casa. Se tornaram refugiados. 35 milhões, sabe? A população de São Paulo inteira, a região metropolitana, é o quê? Uns 20, 25 milhões? Esse é o regime sanguinário. Os Estados Unidos, não o Irã. E ficar ao lado desses regimes numa eventual guerra, né? Ou seja, se alinhar aos interesses da Rússia, se alinhar aos interesses da China, né? Como já tem abertamente atacado o Brasil, tem na diplomacia internacional atacado Taiwan, tem abertamente endossado posições antissemitas, como a denúncia da África do Sul contra o Estado de Israel. É o nível da passação de pano, porque não é antissemitismo, é antisionismo. Então, é por isso que esse cara nunca vai debater com o Jones Manuel, vai apanhar até pelo céu da boca. Endossado em sua grande maioria por ditaduras sanguinárias que desrespeitam os direitos humanos e infelizmente o Brasil foi colocado ao lado desses países, graças à decisão do presidente Lula, a qual eu apresentei uma moção de república. Tá certo mesmo, Lula, porque bom mesmo são os Estados Unidos apoiando Israel, Estados Unidos não, a Alemanha, né, apoiando Israel. A Alemanha cometeu um genocídio no Burundi. Na Câmara dos Deputados e estou buscando apoio. E cometeu genocídio contra os judeus. No Instagram, frequentemente quem assinou pra gente conseguir 257 assinaturas e mostrar pro governo Lula que nem a 257, não consegue 257 assinaturas, é triste, né? Então, assim, eu não esperava muita coisa desse vídeo, porque ele é bem limitado. Bem limitado. E aí ele quer vir falar de umas paradas que ele não conhece nada, né? Ele é só um capacho de estadunidense, repetindo o discurso de estadunidense, e é isso aí. Mas tamo aí, né, gente? Obrigado, Kim. Continua fazendo vídeo sobre geopolítica da Ásia.